Você sabia que a ansiedade nada mais é do que a fé no pior cenário possível? É a fé invertida. Bem-vindo ao canal Transformação Águia, eu sou a terapeuta Cláudia Soares e hoje nós vamos para mais uma série dos nossos vídeos aí, o quarto vídeo, os 7 códigos secretos de Jesus para quebrar a Matrix. No nosso vídeo de hoje, o versículo de hoje é Mateus 6,25. Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer ou vestir. Percebeu já, né? Já percebeu o que vem por aí. Mas tenho mais uma coisa para oferecer a você que quer mais autoconhecimento, que quer realmente curar aí suas feridas, as suas, quem sabe, alguns traumas, algumas situações que estão na tua vida. Eu te ofereço aí o Jornada Águia. E o Jornada Águia são 10 aulas práticas, né, no qual você vai ouvir as aulas ali, vai realmente ter mais autoconhecimento através das aulas, e depois você vai marcar 3 encontros que você vai ter ou comigo ou com o terapeuta Valdir, e aí você vai aí poder curar as suas situações, né, na qual você, quem sabe, não está conseguindo se curar sozinho, então você pode ir adquirir no link abaixo. Voltando agora para a nossa aula, que seria aí, saia da frequência da escassez. Entenda que sempre que você estiver ansioso, você vibra na falta. Sempre que você está ansioso, você está vibrando na falta. E aí, se você se alinha com o quê? Com a escassez. Porque a ansiedade, ela está ligada a tudo aquilo que você fica ansiando no futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Então, cada vez que você está lá no futuro, fazendo às vezes os piores cenários até, então você imagina na frequência que você está, o tempo todo no medo. Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo que alguma coisa aconteça e acabe frustrando os teus planos. Você entende isso? Que estar o tempo todo lá no futuro está frustrando, quem sabe, os teus planos? Está frustrando até mesmo a tua parte financeira? Porque você está o tempo todo ligado no futuro, nas coisas que ainda nem aconteceram? Quanto mais você se preocupa com coisas que ainda nem aconteceram, mais coisas começam a vir através da tua preocupação. Então, quando Jesus disse, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer e o que é a vez de vestir, ele deixou claro que nós tínhamos que viver no agora. É no agora que nós temos que viver. E no agora nós temos que estar felizes, alegres, realmente gratos. Porque cada vez que a gente fica ansiando por algo que nem aconteceu, nós estamos frustrando nossos planos. Estamos indo realmente numa fé invertida. Não tem como ter fé realmente absoluta em algo se você não larga. Se você quer uma coisa que você estava planejando ter, né, de repente, né, você está manifestando aí alguma coisa de criação. Eu quero criar algo bom e maravilhoso para mim. Crie e largue. Você não pode ficar, mas não aconteceu, mas nada acontece comigo, mas só acontece com os outros. Você ainda está numa frustração na qual está levando você sempre a uma frequência ainda de escassez. Então, o seu corpo tem que relaxar. Você tem que simplesmente perceber que só existe o agora. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui um segundo atrás, né? Depois. Não sabemos o que vai acontecer até o final do dia. Então, o que adianta você realmente ficar o tempo todo lá? Às vezes já está lá em dezembro, tem gente que já está lá no ano que vem. Para quê? Tem pessoas que são tão ansiosas que elas ficam o tempo todo já, o que será que vai acontecer no ano que vem? Quem será que vai ser os professores dos meus filhos? Quem será que vai... Você nem sabe o que vai acontecer. Quantas vezes a gente já fez planos e as coisas nem aconteceram, porque não era para acontecer daquele jeito realmente que de repente a gente tinha planejado, porque poderia ser uma outra coisa que às vezes a gente às vezes é teimoso, a gente quer ir por um caminho que não é. Eu sempre penso o seguinte, quando algo não acontece do jeito que às vezes a gente quer, eu sempre penso, não, Deus tem algo melhor para mim. Então Ele está me livrando de alguma coisa. Eu sempre coloquei dessa forma. Até mesmo quando eu me atraso, ou até mesmo quando acontece alguma coisa, seja com carro ou alguma coisa, eu sempre penso, se isso aconteceu, tem algum motivo lá na frente. E largo. Porque às vezes a pessoa, ela fica frustrada até se acontece, vai para o trabalho, acontece, né? Às vezes acontece, pode furar um pneu. E aí a pessoa, meu Deus, e agora furou o pneu?
Quem garante para você que o teu pneu furou não foi para te livrar, às vezes, de um desastre lá na frente? Você não sabe. O mundo invisível, né, o mundo espiritual, a gente não está vendo. Mas aquele que nos colocou aqui está. Então você consegue entender que o todo, o Criador, o Pai Eterno, Ele sabe o que é melhor para você? Como você quiser chamar, né? Ele sabe. Então, às vezes, algumas coisas acontecem e a gente não sabe por que aconteceu, e aí a gente fica frustrado ainda, achando que, agora o que eu faço? Oh, que bom, né, que foi só um pneu furado, podia ser um acidente, poderia ser o teu último dia, ser até o teu último momento. Você compreende que muitas vezes a gente tem que largar realmente e viver o agora, sem ficar realmente achando que, mas as coisas não acontecem, mas parece que nada acontece comigo. Mas é porque você tem que mudar de frequência primeiro. Primeiro você tem que o quê? Confiar. E confiar é largar. Não tem como um ser humano achar que ele pode realmente ficar o tempo todo controlando tudo. Nós não controlamos o nosso, nós não controlamos nem o nosso dia, porque algumas coisas podem sair fora daquilo que você planeja. Então você consegue compreender que não tem como você querer controlar. Às vezes as pessoas querem controlar pessoas, querem controlar realmente, já até às vezes algo do ano que vem, querem controlar uma situação que não tem, isso nem é bom para você, isso está só realmente causando muito dano ao teu corpo. Porque na verdade, nós temos que estar aqui no momento do agora, e o agora é o único momento que existe. Não existe o passado, porque o passado já foi, e não existe o futuro, só existe o agora. Então, sempre que você estiver nessa ansiedade toda, querendo esquematizar o teu futuro, muita coisa pode dar ruim, porque você está realmente o tempo todo frustrando a si mesmo. Porque você criar um futuro legal para você, legal, mas é criar e largar. Não é ficar o tempo todo lá olhando, ou ficar o tempo todo olhando a vida dos outros e pensando, as minhas coisas acontecem diferente, os outros são os outros. Você só tem que largar e largar em paz. É deixar que realmente Jesus Cristo cuide de você. Ele está dentro de você. Você tem que entender que Ele está dentro de nós. O reino está dentro de nós. Tudo aquilo que Ele falou está dentro de nós. Tudo o que foi deixado escrito está dentro de nós. Nós somos a árvore da vida. Então você tem que entender que você não controla nada, você simplesmente tem que largar para a existência, assim como as plantas, elas não se preocupam. As aves dos céus não se preocupam. Eles simplesmente existem e sabem que a existência está cuidando deles. A natureza está cuidando de tudo. Então, assim como a natureza cuida dos animais, cuida dela mesma, cuida até mesmo do plantio, né? É a natureza o tempo todo fazendo a regeneração de tudo. Assim também é a gente, só que a gente fica o tempo todo achando que pode controlar isso, pode controlar aquilo, que realmente a gente pode o tempo todo querendo controlar a vida das pessoas ao nosso redor, controla a vida do marido, controla a vida da esposa, controla a vida dos filhos. Você não tem como controlar nada. Você tem que largar tudo isso e viver o agora. E no momento do agora, viver com fé, sabendo que a fé é invisível. Tudo o que você planta é invisível, vai brotar em algum momento, mas você tem que esperar. Às vezes tem que esperar uma estação, às vezes tem que esperar 2, às vezes tem que esperar 3, às vezes tem que esperar 4. Quem sabe às vezes tem que esperar até mais anos para colher os frutos. Uma árvore não dá fruto às vezes no primeiro ano. Você já parou para pensar nisso? Você tem que aprender com a natureza. Quem sabe você não está conseguindo aprender realmente na vida real aí, comece a observar a natureza. Nem tudo dá fruto no mesmo ano, nem tudo dá fruto no mesmo mês. Então, entenda que algumas coisas demoram realmente, mas você tem que largar. Você tem que entender que só existe o agora e que essa frequência de escassez, ela é realmente perigosa. Porque sempre que você estiver em ansiedade, você está vibrando na frequência da escassez. Então eu digo para você, venha para o agora, viva no agora. E deixa aí no comentário, eu vivo no agora.
Já vá realmente colocando essa frase para que ela fique bem fixa na tua mente. Eu vivo no agora. E viva realmente no agora. Esteja todos os dias vivendo no agora, porque você vai ver que você vai limpando todas essas frequências e todas essas nuances de máscaras do ego que ficam aí te causando dor. E te convido para o próximo vídeo, que ainda, né, temos mais vídeos pela frente, te convido para o próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão. Eu vou